Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e também pelas outras redes sociais da Terapia da Criança. Os endereços ficam sempre aqui abaixo na descrição do vídeo, depois vão lá conhecer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a ansiedade, o excesso de ansiedade que muitas vezes eu percebo tomar conta de pais, de alguns pais que estão passando por situações em que o filho ainda não está falando, ou está falando muito pouco, ou fala, mas ainda tem muitas trocas na fala, tem uma fala que não é muito inteligível. Então eu estou me referindo a crianças numa faixa etária, um grupo de crianças mais ou menos de 2 a 5 anos de idade. E o que acontece, gente, é que se a gente fosse basear em relação aos marcos do desenvolvimento, de uma forma muito resumida, a partir de 1 ano de idade, a gente já espera que o bebezinho comece a falar algumas palavrinhas, mamãe, papai. Esse bebê ele vai se desenvolvendo e lá por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ele já tem uma condição de formar frases simples, então falar palavrinhas, frases com 2 palavras, dá bola, quer água. Claro que não vai necessariamente, provavelmente, falar as palavras de uma forma articulada corretamente, tá? Não é isso que eu estou me referindo, mas me refiro a essa estruturação, né, da frase simples com 2 palavras. Por volta dessa faixa etária já é possível a gente esperar que isso venha a ser desenvolvido. E ao passo que a partir dos 2 anos, essa criança ela começa a ir ganhando repertório, adquirindo novas palavras, aumentando esse vocabulário, ela vai tendo uma condição de aumentar e elaborar mais as suas frases, né? O seu discurso narrativo lá por 3 anos de idade. A criança já tem esse discurso mais elaborado e mais ou menos aos 4 anos e alguns meses, a gente espera que a criança já tenha adquirido todos os sons da fala, ou seja, que ela já esteja falando tudo corretamente, articulando os fonemas. Claro que tem palavras que são mais difíceis, que são mais elaboradas, como fralda, flor, problema. São palavras que têm 2 consoantes, uma do lado da outra, tem esse encontro consonantal. Então, para essas palavras, a gente dá uma margem maior de espera e mais ou menos lá por volta dos 5 anos a criança já tem uma condição legal de estar falando essas palavras mais difíceis, não é? De uma forma articulando tudo direitinho. Só que quando isso não acontece, quando isso sai do previsto, sai do que está ali mais ou menos definido e apontado pelo marco do desenvolvimento, os pais que até então estavam meio que com uma ansiedade boa, né? Aquela ansiedade de expectativa de ver aquela criança começar a falar, de ouvir a voz, de acessar essa nova fase, esse novo mundo. Quando isso não acontece, ou quando isso parece que nunca vai, né? Nunca vai avançar, fica meio que travado em algum momento dessas etapas que eu descrevi, ou a criança fala, mas ela ainda fala com muita dificuldade, enfim, quando isso não flui de uma forma, né, da forma que a gente espera, muitas vezes esses pais começam a serem tomados por um processo ansioso mais importante que a gente precisa olhar, que a gente precisa parar. E esses adultos, eles precisam desenvolver um senso de autopercepção diante disso, diante de toda essa ansiedade. O que acontece é que quando a gente está excessivamente ansioso, a gente fica lá, no futuro, né? A gente se projeta no futuro e vai vivenciar aquilo que está lá na frente. E para fazer isso, para ficar lá no futuro, a partir dessa ansiedade, a gente sai do presente. E quando a gente sai do presente, a gente se desconecta inclusive com a criança, se desconecta do processo que a criança está passando e está precisando da gente, do adulto e principalmente dos seus pais, que são as suas maiores referências, para estar ali espelhando e acompanhando todo esse processo. E aí o que acontece é que com essa ansiedade muito exacerbada dos pais, eles perdem a sensibilidade de notar os pequenos avanços que a criança consegue estar apresentando, está conquistando, inclusive quando essa criança está em processo de tratamento, está acompanhada por um fonoaudiólogo,
os pais, por essa ansiedade, eles muitas vezes perdem essa capacidade de percepção desses pequenos avanços e de celebração também. E quando perde isso, perde a oportunidade importantíssima de espelhar isso para a criança, de mostrar para ela, de referir para ela o quanto ela está evoluindo. A criança se vê a partir dos olhos dos seus pais. Ela precisa desse feedback, desse retorno positivo, para ela ir criando essa consciência, para ela ir percebendo que ela está realmente avançando nesse processo, que está tendo um pouco de dificuldade, ou às vezes está realmente com um atraso de linguagem muito importante, muito expressivo, e a criança precisa meio que dessa atmosfera mais acolhedora, mais, né, que os pais estejam ali mais conectados no presente, do que ansiosos demais e projetando para o futuro, só querendo ver o resultado final e perdendo a oportunidade de passar por esse processo junto com a criança, de mão dada. Então isso é muito importante que a gente fique atento, até porque quando se tem essa ansiedade, muitas vezes, sem querer, na melhor das intenções, na intenção genuína de ajudar, de querer estimular a criança, os pais acabam expondo o filho de uma forma desnecessária, porque acabam achando que podem estimular de uma maneira assim que é muito invasiva, que expõe demais, que não contextualiza. Então, aquelas situações clássicas em que a gente vê algum adulto pedindo para a criança repetir palavras. Então, filho, repita aí sapato, ou então repita aí banana. Não tem nenhuma banana, nenhum sapato ali na frente da criança, ela não tem nenhum motivo para estar falando aquilo, não existe nenhuma função, nenhum contexto, e no entanto, os pais estão solicitando essa repetição, não é? Nesse clima meio tenso de avaliação, de cobrança. Isso vai imprimindo uma carga muito tensa na criança. E a gente tem que lembrar que independente de haver algum tipo de atraso na linguagem ou não nessas situações, a criança está passando por esse processo de experiências primárias em relação à linguagem, em relação a tudo, né? Todos os aspectos. A primeira infância, ela imprime essas experiências primárias e essa percepção, a forma como a criança vivencia isso, é muito forte, é muito poderosa. E por mais que a gente pense, não, a criança não vai lembrar dessas situações, ela não vai lembrar se ela se sentiu reprimida, se ela se sentiu cobrada demais, exigida demais, mas podem ter certeza que essas situações, elas ficam, né, impressas, essas percepções ficam memorizadas, né, no inconsciente da criança. Isso pode ser carregado por essa criança por toda a vida, até a vida adulta. Por mais que ela não lembre, por mais que ela não tenha memória consciente disso, ela pode criar um entendimento, uma percepção inconsciente de que falar, de que a linguagem, de que a expressividade é algo que expõe, é algo que angustia, é algo que traz uma pressão, uma ansiedade. E isso pode, gente, interferir no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento pessoal dessa criança, não é? Na vida adulta, no desenvolvimento profissional, porque a gente precisa ter essa capacidade, essa habilidade comunicativa, sentir, não é? Ter essa atitude que a linguagem permite que a gente tenha, não é? De se colocar, de se expressar. E quando a criança tem essas experiências primárias comprometidas, não é, de uma forma negativa, vive isso de uma forma tensa, tensionada, bloqueada, por uma atmosfera ansiosa que os adultos ficam ali, não é, imprimindo, projetando sua ansiedade, não é, e sua expectativa em relação ao produto final que está ali no futuro. Isso pode realmente repercutir de uma forma muito importante lá a longo prazo na vida adulta da criança. Então prestem atenção, tentem rastrear essa percepção de vocês, quando vocês se perceberem no lugar do adulto, no lugar de pais, de demais familiares, de educadores que estão lidando com a criança nessas situações. Percebam quão ansiosos vocês ficam, quão ansiosos vocês estão e o quanto essa ansiedade está cegando vocês e está impedindo vocês de realmente estar ali presente com a criança, ajudando ela durante esse processo e passando confiança e não cobrança, exigência,
uma sensação de que a criança muitas vezes pode construir, de que ela tem que falar certo, senão ela pode deixar o pai ou a mãe triste por causa disso, porque falou errado. A criança muitas vezes faz essas construções distorcidas e tende a se calar, porque ela entende que quanto menos ela falar, menos chance ela vai ter de errar, então ela se cala, ela se retrai, ela se contrai. O fluxo, né, a energia relacionada a essa questão da linguagem, da fala, ele não flui de uma forma legal, de uma forma saudável, e isso realmente pode ficar impregnado, né, nessa percepção da criança por toda a sua vida. Então vamos prestar atenção a isso, vamos tentar controlar essa ansiedade, pedir ajuda profissional, pedir esse apoio, mas vamos tentar passar essa confiança para a criança, essa positividade maior, para que eles possam, né, se sentirem seguros e capazes de superar esse momento aí difícil em algum aspecto no seu desenvolvimento da linguagem e da fala. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenha causado algumas reflexões, alguns insights em alguns de vocês que estejam possivelmente passando por essa situação. Assinem, inscrevam-se no canal, os comentários estão aqui abertos sempre para a gente manter o diálogo, estender essa comunicação entre a gente. Lembre de avaliar o vídeo e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Um abraço.